Eu tenho aqui então a minha manequim e com a ajuda dela eu vou mostrar para você como tomar as medidas para peças inferiores, tá? Mais especificamente aqui para shorts e calças. Para começar, você vai tomar as medidas circulares. A primeira medida que você vai tomar é da cintura. Eu já te ensinei na aula anterior como encontrar a cintura para você medir a cintura, tá? Então, mede a cintura, anota no caderninho. A gente vai escorregar e vai medir aqui o quadril. Não custa nada lembrar que o quadril a gente mede passando por cima da parte mais saliente do bumbum, tá? Marcou aqui, olha, mediu, anota no papelzinho. A próxima medida que a gente vai tomar é a medida da altura do short. Essa medida ela pode ser feita da cintura até o joelho ou ela pode ser feita até uma altura de short que você goste, como por exemplo, até a metade entre o começo da perna aqui e o joelho, tá? Então, na altura aí do seu desejo ou até o joelho, você vai medir a altura do seu short. Essas são as únicas medidas que você vai precisar para fazer o molde base para shorts. As outras medidas são obtidas através de cálculos simples, que eu vou mostrar para você como que é agora aqui na mesa. Vamos fazer agora a conversão das medidas que você vai precisar para fazer o seu molde base para shorts ou calças. Eu já te mostrei na aula anterior como fazer a medição para você fazer o molde base. Você vai precisar das medidas básicas. As medidas básicas são quadril, altura total e a cintura. Eu já fiz as minhas medidas e elas ficaram em quadril 90 centímetros, a altura total ficou em 45 centímetros e a minha cintura ficou em 70 centímetros. Essas são as medidas básicas da circunferência que você vai utilizar. Você pode também, ao invés de usar as medidas feitas, tomadas diretamente do seu corpo ou do seu cliente, utilizar então as medidas padrão. É só você utilizar na tabela, vai ver na tabela o tamanho para cada manequim. Lá vai ter, por exemplo, tamanho M, tanto de quadril, tanto de altura e tanto de cintura. E aí dessa forma você vai fazer então o molde base para um tamanho padrão. Você vai precisar dividir as medidas básicas de quadril e cintura por 4. No meu caso aqui então, o quadril, que deu 90 dividido por 4, ficou em 22 centímetros e meio. A altura não precisa dividir, mas a cintura, que deu 70 dividida por 4, ficou em 17 centímetros e meio. A altura do quadril. Para a altura do quadril, você vai utilizar uma medida padrão que vai do 18 aos 20 centímetros. E como é que você vai definir essa medida? Tendo a medida de 18 a 20 centímetros, a gente vai utilizar 18 centímetros, 19 centímetros e 20 centímetros. Você vai seguir, por exemplo, o 18 para tamanhos pequenos, o 19 para tamanhos médios e o 20 para tamanhos grandes. Essa daqui é uma medida padrão, você vai sempre utilizar essas medidas aqui de acordo com o tamanho e o manequim do seu cliente. Agora, para a conversão das medidas para gancho. Esse aqui é o único cálculo que é um pouquinho mais complexo, mas é bem fácil também de encontrar. Para achar sua medida de gancho, você vai precisar das suas medidas de quadril.
E a gente vai começar calculando o gancho pelas costas, depois a frente e depois a altura do gancho. E a gente vai seguir essa ordem porque tanto a frente quanto a altura do gancho precisa da medida do gancho das costas, tá? Como é que eu vou encontrar o gancho das costas? É fácil. Você vai dividir a sua medida total de quadril por 10, tá? Então eu vou colocar aqui, olha. Para o gancho das costas, você divide o valor do seu quadril por 10. No meu caso aqui, o quadril deu 90 centímetros, que dividido por 10 vai dar 9 centímetros. Eu deixo já anotadinho aqui. Para encontrar, então, o gancho da frente, é mais fácil ainda. Você vai pegar metade do gancho das costas. Então, o gancho da frente é metade das costas. A metade de 9 é 4,5. Agora vamos encontrar a altura do gancho, que é a altura que a gente precisa para traçar a linha do gancho e lançar essas medidas. Para encontrar a altura do gancho, você vai precisar da medida do quadril já dividido por 4, que no nosso caso aqui deu 22,5, tá? Então eu vou anotar aqui, quadril dividido por 4, que no meu caso é 22 centímetros e meio. E aí eu vou acrescentar, ou seja, somar a esses 22 centímetros e meio, metade do gancho da frente. Metade do gancho da frente, aqui no meu caso, vai dar 2 e uns pouquinhos. Então eu vou arredondar para 3 centímetros. Você pode fazer isso também. Sempre que tiver um valor quebrado, você pode arredondar sempre para mais, em meio centímetro ou em 1 centímetro. Então, a metade de 4,5 dá 2 e uns pouquinhos, eu vou arredondar para 3. E aqui no meu caso, então, 3 mais 22,5, né? Que é metade da frente, mais o tamanho do quadril. Eu vou ter aqui um total de 25 centímetros e meio. Então, essas são as conversões que você precisa fazer para utilizar no molde base para short. É bem simples e eu vou repetir para você durante a confecção do molde base para você fixar bem. Então, não precisa ficar com medo. Eu vou deixar também todos esses cálculos disponíveis aqui abaixo da aula no material extra, que é para você baixar, imprimir ou salvar no seu computador, no seu dispositivo e ter para quando você precisar fazer alguma consulta. Alunos e alunas, vamos então agora para a execução do molde base costas. A gente vai começar pelos costas, porque eu tenho uma técnica que vai facilitar muito e a gente vai ganhar muito tempo na hora de fazer o da frente. Para a gente fazer o molde base costas, a gente vai precisar do nosso papel de molde. Separa o seu papel, uma régua grande, de preferência um esquadro. É bom ter a fita métrica e separa aí seu lápis, sua borracha, suas canetinhas. Você tem que ter também a sua tabela com as medidas básicas. A medida da cintura, do quadril e a altura do short. A gente vai começar então pela altura do short. A gente vai traçar uma linha para a altura do short. Que no meu caso, o short que eu vou fazer, ele tem 45 centímetros de altura. Você pode fazer até a metade da perna ou até o joelho, tá? Então, eu vou lançar aqui uma linha de 45 centímetros de altura. Vou deixar uma margem aqui da lateral e uma margem de cima, tá? Não precisa ser muita coisa, cerca de 4 a 5 centímetros já é suficiente.
Essa nossa linha aqui é a linha da altura. Também representa o fio do tecido, tá? Nesse sentido aqui. E vai ser a lateral do short. No caso, é a lateral das costas. Então, eu lancei aqui a medida da altura. Agora, a gente vai esquadrar essa linha. E aqui pro lado, a gente vai lançar a medida do quadril dividido por 4. Que no meu caso, o quadril dividido por 4 era aqui, 90 e foi para 22 centímetros e meio. Então, eu vou lançar aqui essa medida aqui, o quadril dividido por 4. Agora eu vou completar esse retângulo aqui para ficar um diagrama para a gente começar a trabalhar na nossa modelagem. Nas aulas anteriores eu já expliquei para você que esse esquadramento é preciso que ele fique bem certinho, porque ele é responsável pelo perfeito caimento do molde, tá? Agora, aqui nesse retângulo, a gente tem essa linha aqui, que é a linha da cintura. A lateral aqui já está marcada. Essa linha aqui vai ser a linha da frente do short. Essa linha aqui vai simbolizar a barra do short. A próxima medida que a gente vai lançar aqui no nosso diagrama é a medida de altura do quadril. Para a altura do quadril, você vai usar medidas padrões. Que medidas são essas? A altura do quadril, ela tem uma medida de 18 a 20 centímetros. E como é que você vai decidir qual é o tamanho para você? A gente usa 18 para tamanhos pequenos que vão até o número 40. A gente usa o 19 para tamanhos médios, que vai até mais ou menos ali 42. E o 20, que é para tamanhos grandes, a partir do 42. Essas são medidas padrões e elas não vão mudar, vão ser sempre dessa forma. Você vai escolher aí a medida que é mais relevante para o seu caso. No meu caso aqui, como eu estou fazendo um molde no tamanho da minha manequim, que é menor que 40, eu vou usar a medida de 18 centímetros. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer para mim, a minha medida é de 42, 44. Aí eu teria que usar o tamanho 19, tá? Que é equivalente ao tamanho M. Então, vamos lançar aqui. Agora eu vou usar a fita métrica, que é mais fácil. Vou lançar aqui a medida de 18 centímetros na lateral, a partir da linha da cintura. Marquei aqui. Vou marcar também aqui do outro lado. E a gente vai unir esses dois pontos com uma reta. A gente tem então aqui no molde já a linha do quadril. A próxima medida que a gente vai lançar no molde é uma medida que precisa ser calculada. Esse é o único cálculo que vai acontecer na confecção do molde base para short aqui no meu método.
Você precisa agora da altura do gancho para traçar uma linha, tá? Para marcar aonde a gente vai fazer o gancho do short. Como é que você vai encontrar o seu gancho? A gente precisa de 3 medidas de gancho. A medida do gancho da frente, a medida do gancho das costas e a medida da altura do gancho. A gente vai começar calculando a medida do gancho costas. Sempre comece pelas costas, tá? Por quê? Porque é mais fácil. Como é que você vai achar a medida do gancho costas? Você vai dividir a largura do seu quadril por 10. Aqui no meu caso, o meu quadril, ele tem 90 centímetros. Então, os 90 centímetros dividido por 10 é 9. Fácil, tá? Então, aqui nas costas, a gente vai usar o quadril, que no meu caso é 90 centímetros, dividido por 10. Você sempre vai dividir a sua medida de quadril, não importa qual seja, por 10. E aí, você vai usar esse resultado aqui, que no meu caso aqui é 9. Certo? Fiz esse cálculo aqui, agora a gente vai achar o gancho da frente. O gancho da frente, ele é metade do gancho das costas, ou seja, se eu tenho 9 centímetros aqui nas costas, eu vou dividir isso aqui no meio e vou usar para o gancho da frente. Então, no caso, eu tenho aqui 4,5 centímetros para o gancho da frente. Difícil? Não, né? Muito fácil. Agora, a gente vai calcular a altura do gancho, que é essa linha que a gente precisa aqui. Por que a gente deixa a altura por último? Porque a gente precisa da medida das costas e da frente para a gente chegar à altura do gancho, entendeu? Por isso que você tem que fazer nessa ordem aqui até achar a linha do gancho. Apesar que você vai usar a linha do gancho primeiro no molde, mas você tem sempre que começar pelo cálculo das costas, frente, até chegar na altura. Então, vamos lá. Como é que eu acho a altura do gancho no meu molde? Para a altura do gancho, eu vou usar a medida do quadril dividida por 4. Esse cálculo a gente já fez aqui em cima. A minha medida do quadril dividida por 4 deu 22,5 centímetros, certo? Então, eu tenho aqui 22,5 centímetros. E depois que a gente achou esse valor aqui, a gente vai somar metade do gancho da frente. Então, metade do meu gancho da frente, que deu 4,5, vai dar 2 e uns pouquinhos eu vou arredondar para 3. Você pode arredondar as suas medidas sempre para mais, tá? 1 centímetro a mais ou meio centímetro a mais. Eu vou arredondar para 3. Então, 22,5 mais 3, eu vou ter aqui 25,5 centímetros. Essa é a medida da altura do gancho. Deu para entender? Espero que tenha ficado explicado aqui, mas se você ficou confusa, não se preocupe, que eu vou deixar a tabela aqui dos cálculos dessas conversões abaixo dessa aula disponível para você sempre lembrar. E aí você pode baixar, guardar no seu computador ou até mesmo imprimir para quando você precisar. Eu achei então aqui a minha medida da altura do gancho e eu vou lançar essa medida começando aqui pela linha da lateral, na linha da cintura. No meu caso aqui deu 25,5. Eu vou achar aqui a medida e vou marcar dos dois lados, igual eu fiz com a linha do quadril. E agora sim, eu vou unir esses dois pontos e vou ultrapassar um pouquinho aqui essa linha para a gente utilizar depois para o gancho. Eu vou deixar essa linha aqui em outra cor, que é para ficar mais fácil de você identificar. Pode passar aqui o quanto você puder aí, que a gente vai lançar depois aqui o gancho das costas, tá? Eu vou deixar escrito aqui, que essa aqui é a linha do gancho. Muito bem, vamos agora então começar a desenhar dentro desse diagrama aqui o nosso molde base para costas.
Vamos continuar então agora com a montagem do nosso molde base para short. Agora eu vou utilizar uma canetinha preta, que é para a gente ter a diferença aqui de cores de linha, que é para você não se perder. A primeira coisa que a gente vai fazer é aqui na linha da frente, né? Da frente não, no caso que a gente está fazendo costas. Essa aqui é a linha do centro das costas, tá? E a gente vai lançar nessa linha, a partir desse ponto aqui, que une a cintura e o centro das costas, uma medida de 2 centímetros para cima. Marca lá um pontinho. E vai entrar nessa linha também 2 centímetros. Então, 2 centímetros para cima e 2 centímetros para dentro do molde, tá? Agora a gente vai seguir essa altura aqui que a gente fez, a mais de 2 centímetros, e esse pontinho, e vai unir com uma reta até a linha do quadril. Agora aqui na linha da cintura a gente vai lançar a medida da circunferência da cintura dividido por 4, que no meu caso aqui, cintura, a minha cintura deu 70 centímetros, que dividida por 4 dá 17,5. Então, eu vou lançar aqui, na linha da cintura, uma medida de 17,5 centímetros. Deixei marcado aqui, e agora eu vou traçar uma reta, unindo lá o pontinho de cima, aqui no pontinho que a gente acabou de fazer. Se a nossa peça não for ter pence, e eu aconselho que não tenha pence, tá? Porque fica mais fácil depois de fazer a interpretação. Se não fosse ter pence, a gente ia utilizar dessa forma aqui e já fechar o molde, a lateral do molde. Mas se você quiser ter pence, tem gente que tá num nível mais avançado e que gosta de utilizar o molde base já com pence. Se você for colocar pence, você vai colocar uma pence de 3 centímetros de largura. E então você vai ter que acrescentar na medida da cintura dividido por 4 esses 3 centímetros, tá bom? Eu vou mostrar para você mais adiante como é que você faria para aplicar essa pence no molde base. Um pouquinho mais para o final dessa aula aqui, tá bom? Não vou mostrar agora que é para não confundir. Mas só para você que está aí assistindo e que está estranhando que não vai ter pence, já entender e não ficar na dúvida. Eu quero que você preste atenção só aqui na forma de fazer nesse momento aqui no meu método. E depois eu vou contar para você como é que faz a utilização da pence, tá bom? Então não se preocupe com isso e vamos prestar atenção no que está acontecendo só aqui. Nesse momento, então, a gente vai unir essa reta com a linha do quadril. A gente vai continuar então aqui em toda a lateral para finalizar a lateral do short, mantendo uma reta aqui nesse ponto do quadril até a linha do gancho, e a gente aqui na linha da barra vai entrar 1 centímetro a partir da linha da lateral para dentro do molde. Marcou lá 1 centímetro e agora a gente vai unir daqui a aqui. Prontinho, a lateral do short já está pronta, agora a gente vai se preocupar com a formação do gancho das costas. Aqui na nossa tabela, então, que a gente já fez as conversões das medidas para ganchos, eu encontrei aqui para as costas a medida de 9 centímetros de gancho. Eu vou lançar, então, aqui na linha do gancho, a partir da linha do centro costas, esses 9 centímetros.
fiz lá uma marcaçãozinha. E agora eu vou traçar aqui a curva desse gancho. Para a curva do gancho, você vai utilizar uma das réguas de modelagem que você imprimiu aqui, que você recebeu em arquivo em PDF e imprimiu. Você vai fazer aqui, olha, uma curva que vai chegar bem próxima dessa quina aqui. Mas a própria régua, ela já dá a curva perfeita. Então, você só vai encostar aqui na linha do quadril e aqui no final da marcação do seu gancho costas, tá? Você não precisa pensar em como fazer essa curva. A régua já te dá a curva perfeitamente. E essa aqui é uma régua mais usada para decote, mas você tem essa régua aqui no seu kit que você recebeu. A régua para ganchos e decotes. Ela também se encaixa perfeitamente. Só você colocar aqui, ó, você percebe que ela já faz a curva, tá? Então, tanto uma quanto a outra vai servir ao mesmo propósito. Eu vou fechar, então, aqui, traçar, utilizando a régua que você recebeu aí no seu kit, ó. Comecei lá na linha do quadril e vou contornar tudinho até chegar no pontinho que a gente fez. Você já tem aqui uma curva perfeita, sem precisar calcular e sem medo de errar. Já tá ali prontinho. O gancho costas já está pronto. Agora a gente vai descer. A partir da linha do gancho aqui vai esquadrar uma linha bem retinha. Até aqui embaixo, porque eu preciso entrar 1 centímetro também, igual a gente fez aqui com essa lateral, aqui nessa outra lateral. A gente vai entrar 1 centímetro. Esse é um desconto que a gente chama de desconto de caimento. E agora eu vou fazer aqui a linha da perna, unindo o gancho com a barra. E vou finalizar fechando toda a linha da barra aqui. O seu molde base costas já está pronto aqui no molde. Você pode melhorar o seu molde base utilizando as réguas de curva de acinturar nas laterais, que você achar que ficou com muito bico. Eu já falei para vocês nas outras aulas, e vou repetir aqui que não custa nada, né? A modelagem ela não pode ter bicos, porque os bicos vão causar uma distorção da sua peça depois de pronta. Então, a gente vai arredondar sempre que a gente vê aqui bicos. Inclusive aqui na linha da cintura. Está pronto. Esse aqui então é o molde base do short para costas. E agora a gente vai recortar esse short, esse molde aqui do papel, e a gente vai utilizar o próprio molde do papel para traçar o molde base da frente de uma forma muito simples, sem precisar calcular mais nada, porque todo o cálculo que a gente precisava já foi feito aqui.